a quarta mensagem da série, Bom Dia Espírito Santo, é prazer em não pecar contra a sua pessoa. Nós precisamos sentir prazer quando nós conseguimos evitar pecar contra o Espírito Santo. É possível pecar contra o Espírito Santo? Quando fala em pecado, o que vem na sua mente? Pecar contra Deus. Mas o Espírito Santo é Deus. Amém? E é lindo, a gente não vai conseguir nunca entender toda a trindade, né? Aliás, a palavra trindade nem tem na Bíblia, mas a gente sabe que, pelo que nós temos visto, né? Existe um Pai, um Criador, um projeto. Existe um Filho, Jesus Cristo, que a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus, o Filho do homem, que veio, encarnou, fez a obra dele. E nós sabemos que existe um Espírito Santo, porque Jesus disse que depois que ele subisse ao Pai, então o Filho estaria com o Pai e o Espírito Santo estaria entre nós, habitando em nosso meio. Então nós sabemos que dentro de cada um de nós somos o templo, o local onde o Espírito Santo de Deus habita. E aí a palavra de hoje é para nos ajudar a entender um pouquinho a respeito de não fazer algumas coisas, irmãos, que peca contra o Espírito Santo. Existe uma recomendação de Jesus que se pecar contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado, contra o Espírito Santo não será perdoado. Então a gente fica assim um pouco meio temeroso, com medo de pecar contra o Espírito Santo. Mas aí a gente precisa entender, como que eu vou pecar contra o Espírito Santo, que é uma coisa seríssima? E o que acontece quando eu peco contra o Espírito Santo, para que eu não possa cair nisso? Porque os irmãos sabem que o diabo, ele anda ao tempo todo em volta de nós, querendo nos enganar, e o objetivo principal dele é nos fazer desagradar a Deus, o Pai, é nos humilhar e impedir a obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque Jesus disse que nós não faríamos nada sem que o Espírito Santo de Deus nos conduzisse. Então, esse que quer pegar na nossa mão, esse que quer nos ajudar, esse que quer nos auxiliar a acertar diante de Deus, não pode ser ofendido. Não pode ser ofendido. E quando a gente descobre que nós somos muito amados por alguém, você não fica um pouquinho de medo de decepcionar essa pessoa sem querer? Irmãos, às vezes a gente ofende pessoas sem querer, você já percebeu? Você não planejou, mas você disse uma palavra pensando em outra coisa, alguém foi lá e se sentiu ofendido, porque o inimigo está lá para mudar as palavras. O inimigo está lá para tirar a alegria daquela comunicação gostosa entre nós. Então o tempo todo o diabo está procurando uma oportunidade, mesmo que seja na vida de alguém que está ali fazendo com a boa intenção, fazendo para servir a Deus, mas o diabo vai lá e pega, distorce, e de repente a gente ofende a Deus, a gente ofende ao Senhor Jesus, e a gente acaba também ofendendo o Espírito Santo de Deus. Então, se é possível ofender essas três pessoas maravilhosas na nossa vida, hoje a gente vai ver apenas algumas coisas, porque o assunto é muito extenso, é muito grande, né? Não dá para a gente querer em 40 minutos, 50 minutos, passar para os irmãos todas as instruções para que você nunca peque contra o Espírito Santo. Vão ter outras oportunidades, mas hoje a minha oração é que você abra o seu coração para entender pelo menos três coisas que nós vamos falar aqui, para você ficar esperto, você ficar vigiando e tomar cuidado para não deixar que o diabo leve avante algo que às vezes ele já começou. A gente não tem como evitar um passarinho sentar na cabeça, mas deixar fazer o ninho a gente pode evitar. Amém? Então muitas vezes a gente fala, a gente peca, a gente erra, mas irmão, o próprio Espírito Santo nos ama tanto que ele se encarrega de nos trazer instrução, palavra e orientação. Eu gosto muito de pensar que o Espírito Santo habitando em nós é uma coisa boa, porque vamos dizer, é alguém sempre vigiando, sempre olhando, sempre ajudando.
Mas é uma observação, é uma presença em nós, é um olhar sobre nós diferente do olhar de um policial, por exemplo, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um patrão, de um chefe. Porque normalmente essas pessoas, quando olham para alguém, eles olham procurando erro, defeito e motivo para dar uma dura, motivo para chamar atenção, motivo para corrigir, motivo para humilhar às vezes. E quando é um patrão, às vezes o motivo é para dispensar. Mas o Espírito Santo está olhando para nós o tempo todo, sem nenhuma dessas más intenções. Pelo contrário, Ele está olhando, procurando os nossos defeitos para no particular, lá no íntimo, dentro de nós, Ele nos aconselhar, Ele nos orientar, Ele nos alertar, Ele nos ajudar. Então eu quero que você olhe para o Espírito Santo como aquele amigo que você precisa fazer de tudo para não pecar contra ele, não ofendê-lo, porque você não imagina o amor que o Espírito Santo tem por cada um de nós, irmão. Olha para o seu irmão do lado e fala: você é amado pelo Espírito Santo. Fala uma coisa: quando você ama muito alguém, você não chega a ter uma pontinha de ciúmes quando esse alguém começa a dar uma atenção para outra pessoa, e principalmente quando essa outra pessoa você sente que a intenção dela não é boa sobre você? Não adianta a gente falar que nós não temos ciúmes. Quando nós amamos alguém, nós não admitimos algumas coisas acontecerem com aquela pessoa, porque nós nos sentimos ameaçados de perder aquela pessoa tão especial para nós, por conta de uma influência. É ou não é verdade? Então os ciúmes, irmãos, lógico que o ciúmes doentio é um problema, mas o ciúmes saudável é aquele que reflete que existe amor, reflete que você que está com ciúme de alguém é porque você gosta daquela pessoa, você está interessado em ter sempre uma comunhão com ela, você não quer perder o contato, a comunhão, a atenção, a presença. Então você fica enciumado. Mas olha o que aqui nós lemos em Tiago capítulo 4, versículo 5. Acompanha comigo, vai projetar. A Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Uau! O Espírito Santo é ciumento, irmão. Fala para alguém do seu lado: o Espírito Santo tem ciúme de você. Quando você descobre que tem alguém com ciúme de você, como é que você fica? Lisonjeado ou fica bravo? Que é isso, ter ciúme de mim? Quando alguém tem ciúme de você, você descobre o quê? Essa pessoa tem um interesse especial sobre mim. Essa pessoa gosta de mim. Essa pessoa quer a minha presença, por isso que ele está com ciúme. Mas o ciúmes, ele é manifestado quando, irmãos? Quando a gente tem receio que essa pessoa amada dedique o seu afeto, o seu tempo, o seu carinho para outras. Quando o Espírito Santo percebe que na nossa vida está entrando uma outra adoração, ele fica com ciúmes. Está entrando, nós estamos querendo servir a outro Senhor, que não é o Senhor Jesus, não é Deus. O Espírito Santo fica com ciúmes. E você sabe que alguém com ciúmes, às vezes, é um problema. Não é verdade? Marido ciumento, é um perigo. E mulher ciumenta então? Eu não vou perguntar se tem, porque tem, né? Quando a gente ama, irmãos, a gente tem ciúmes. A gente pode mudar o nome. Não é ciúme, é zelo. Eu sei. Pode arrumar o nome que quiser. Então vamos dizer que o Espírito Santo é zeloso. Então você não quer chamar de ciumento, chama de zeloso. Porque quando ele percebe que nós, que custamos um preço tão caro para Deus, que Jesus deu a vida dele para nós, e a gente não merecia nada, e um dia nós falamos: sim, eu quero estar com o Senhor, então ele nos torna filhos dele. Aí de repente o Espírito Santo vê o diabo enganando eu e você, para fazer alguma outra coisa que é justamente contrário ao que Deus gosta. O Espírito Santo fala: ei, peraí, você não é dele, você é de Deus.
Ei, você tem um compromisso com o Senhor. Lembra aquele dia que você entregou a tua vida para Jesus? Então o Espírito Santo, ciumento ou zeloso, ele faz algumas coisas, irmãos. Quando ele percebe que nós corremos um perigo de ser enganados e nos distanciar do nosso Senhor amado. Você pode dar glória a Deus por isso? Você sente como quando você sente que o Espírito Santo tem ciúme de você? Eu me sinto amado. Eu me sinto querido. Puxa. Irmãos, toma essa pessoa, toma esse versículo aqui, coloca ele na primeira pessoa do singular. O Espírito Santo tem fortes ciúmes de mim. Uau! Então vamos entender, né, que esse é um assunto sério e nós precisamos entender algumas coisas para a gente se dar bem com essa questão. Ele habita dentro de nós. Então esse ciumento, irmãos, não tem jeito de você fugir dele, porque ele habita dentro de você. Esse Espírito, irmãos, ele é ele que traz vida. Sempre que você vê alguém cheio de vida, de vigor, de alegria, de gozo, pode ter certeza, é o Espírito Santo quem está trabalhando nessa vida, para ajudar essa pessoa, lá na sua intimidade, a sentir paz, sentir alegria, sentir gozo. Porque nós sabemos que a paz, a alegria e o gozo, elas não dependem de fatores externos. Os fatores externos, como ter dinheiro, ter saúde, ter amizade, ter um bom trabalho, ter uma boa casa, ter um bom carro, irmãos, são coisas que passam. Tem gente que tem tudo isso e não é feliz. E às vezes a gente só descobre quando o sujeito se suicidou. E fala, mas o que é isso? Tinha tudo para dar certo. Ou quando se separou num casamento, ou quando alguma coisa ruim aconteceu. Por quê? Porque fatores externos na vida de quem é feliz internamente são bênçãos adicionais, amém? Mas a bênção principal é a presença da vida de Deus dentro de nós, isso que é maravilhoso. E como Ele está dentro de nós, Ele nos concede dons, e Ele também nos convence do pecado. Mas convencer de pecado é uma coisa séria. Convencer uma pessoa de que ela está errada, você já tentou? Não é fácil. Até uma criança pequenininha, você vai corrigir essa criança porque ela está errada. Irmãos, tem criança que é pronto berreiro. Tem crianças que te faz uma força que você fala, nossa, que graça, tá um tourinho, hein? Tá um tourinho de bravo. Porque ele sentiu ali tolhido na liberdade, ele sentiu ali ameaçado, ele sentiu ali humilhado, sei lá. Por quê? Foi fazer uma correção. Agora, olha que coisa linda. Aquele que habita dentro de nós, nos corrige. E aí você fica bravo com quem? Se o pastor for corrigir às vezes a igreja, irmãos, em algumas coisas, os irmãos podem ficar bravos com o pastor. Se o pai, a mãe ou qualquer um for falar alguma coisa que está vendo, que está errado, você pode ficar bravo, enfunado, e não apareço mais, não venho mais, não gosto mais de você, não quero mais amizade, papapá, estou saindo do serviço. Enfim, as pessoas, quando não gostam de uma correção, irmãos, elas têm uma reação normal. Mas, irmãos, o Espírito Santo, dentro de nós, cria um constrangimento interno. E você fala assim, pisei na bola. E agora, Deus, o que eu faço? Nós vamos ver algumas coisas que podem ser feitas. Então, amados, eu vou falar sobre apenas 3 coisas que nós vamos ver, que são pecados que nós podemos cometer e que não deveríamos cometer, porque são pecados que nos trazem prejuízo. O pecado sempre vai trazer prejuízo. Embora o diabo diga que o pecado dá prazer, embora às vezes até a gente concorda que certas coisas que o diabo tem para os filhos dele dão prazer. Quer ver uma coisa? Encher a cara, sextou, aí o sujeito encosta o umbigo no balcão de um boteco e volta para casa carregado. E aí ele fala, oh, vocês não sabem o que aconteceu. Nossa, mas estava tão bom, estava tão gostoso. Estava. O que aconteceu? O que vai acontecer? Como é que ficou a tua moral? Como é que ficou a finança? Como é que ficou a tua família? Isso que você disse que era tão bom. Então, Deus diz que isso é pecado, porque traz prejuízo para você, para a tua família
e Deus. Sabe por que é triste ver um filho de Deus caindo no pecado? Que o pecado é a arma de Satanás para nos humilhar. Quando Satanás consegue nos envolver no pecado, quem que é zombado? O teu pai. Quem que é humilhado? O Espírito Santo que está em você, que tem a missão de te ajudar. O diabo falou assim: não adiantou nada o Espírito Santo habitar dentro dele, ele não escuta a voz do Espírito, ele não deixa o Espírito falar, fazer. E aí, irmãos, a coisa fica séria. Então nós vamos ver que o pecado é um problema sério. Mas vamos tentar distinguir pelo menos 3 tipos de pecado para a gente poder evitá-lo. O primeiro deles, o pecado de mentir para o Espírito Santo. O que é mentira? Mentira é algo que não é verdade. A Bíblia diz que a verdade prevalece, a verdade liberta, a verdade é que, no fim de tudo, o que vai sobrar é a verdade, porque a verdade, Deus tem um compromisso com ela. A mentira é um subterfúgio, a mentira tem um pai que é o diabo, a mentira produz um certo resultado, mas ele não se mantém. Se por causa da mentira alguém teve lucro, esse lucro pode acabar e virar em prejuízo. Se alguém por causa da mentira teve alegria, essa alegria vai acabar e vai virar tristeza, enfim. Mas aquilo que é de Deus, a verdade, de repente você vai chorar por causa da verdade, mas o consolo do Espírito Santo vai dizer: você está chorando porque talvez perdeu isso ou não ganhou aquilo, mas o Pai está contente com você, porque o diabo não pôde chegar diante do Pai e humilhá-lo, porque ele usou a sua vida para envergonhar o céu. Então o pecado, irmãos, é o diabo usando a nossa vida para envergonhar o céu, para humilhar o nosso Pai, para anular a obra do Espírito Santo, que Jesus mandou com tanto amor para estar conosco o tempo todo, para nos ajudar em tudo. Então a mentira é algo que se instala, porque o diabo não desiste da gente. Aqui em Atos capítulo 4, irmão, nós vamos ver um exemplo, para a gente aprender e ficar esperto, aqui nós estamos no comecinho da igreja, em Atos, né? Logo depois do Pentecostes, a igreja começa a se multiplicar, a igreja é perseguida, mas os irmãos começam a se reunir de casa em casa, a igreja começa a crescer, porque as pessoas, aonde elas vão, para onde elas mudam, aonde elas trabalham, elas começam a falar do Evangelho, e o Evangelho vai transformando uma vida, transformando outra, e vai sendo uma bênção. Essa igreja primitiva, de repente chegou num nível, irmãos, que o amor dos irmãos era tão grande, que a Bíblia diz que não havia necessitado entre eles de bens. Por quê? Porque alguém olhava e falava assim: não tem comida na sua casa? Não, mas peraí, eu vou pegar 1 quilo de arroz e feijão na minha casa, eu levo para você. Alguém estava lá com a dificuldade, sei lá, qualquer coisa, alguém dizia: não, que isso? Você é meu irmão, eu não aceito você estar com essa dificuldade, e eu posso te ajudar. E um ajudava o outro. Então começou um movimento de ajuda, de amor, de vida, naquela comunidade cristã do início, que começou a ficar uma coisa mais maravilhosa. E aquilo começou a correr o boato, e as pessoas começaram a querer fazer parte da comunidade, porque elas se sentiam amadas, elas eram ajudadas quando elas tinham necessidades. Então, irmãos, começou a ficar uma coisa assim, chique, participar da igreja de Jesus, embora tinham perseguições, eles eram perseguidos. Mas olha que interessante, capítulo 4, versículo 34, vamos ler junto aí, me acompanha. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Uma pausa antes de continuar a leitura no capítulo 5.
esse José que a Bíblia está contando, ele vai ser o foco do diabo trazer um engano sobre um casal chamado Ananias e Safira. O mover daquele momento, irmãos, era de: se tem alguém necessitado, não vai ter, porque se eu tenho alguma coisa eu vendo, eu trago o dinheiro, a gente reparte. Esse era o mover daqueles dias. E de repente, irmãos, quando José vendeu a propriedade, outras pessoas venderam, trouxeram o dinheiro, a igreja falou: irmãos, vamos orar pela vida desse irmão José. Olha só, ele vendeu o terreno, trouxe aqui, agora nós vamos ter alimento. Nós estamos sendo perseguidos, porque a igreja está sendo perseguida. Agora muitos irmãos perderam o emprego, que viraram cristãos. Muitas pessoas estão aí tendo que viver fora da sua casa, porque a sua casa está sendo vigiada pelas autoridades, porque ele virou um cristão. Não, esse irmão agora está abençoado pela igreja, nós temos recurso financeiro, vamos. Irmãos, esse casal, Ananias e Safira, achou tão lindo aquilo. Nossa, que bacana. E eles falaram: nós também vamos fazer igual. Então vamos ver aqui como é que eles fizeram para fazer igual. Mas um homem, capítulo 5, verso 1, mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Aí o verso 4 diz assim: antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Irmãos, qual foi o problema aqui de Ananias e Safira? Ele vendeu, vamos usar um exemplo, por 100, entregou 50, combinou com a esposa. Bem, vamos ficar com esses 50 para nós? Vamos, claro, tem tantas coisas. Nós já vamos levar 50, tá bom demais, não tá? Não, tá bom, ótimo. Tem gente que não está dando nada, nós vamos dar 50 pelo menos. Qual foi o problema? Se eles quisessem ficar com a metade, eles podiam, não, irmãos? Pedro falou: cara, o terreno todo era seu. Quando você vendeu, o dinheiro todo também era seu. Você podia ter dado uma parte ou dado nada, mas você chegou aqui e falou que o que você está trazendo é tudo. Porque você viu que o José entregou tudo. Você achou tão bonito ele chegar e falar: irmão, está aqui o dinheiro do terreno inteirinho, estou pondo aqui. E você quis chegar e fazer a mesma coisa: olha, está aqui o dinheiro do terreno inteirinho, mas entregou só metade. O que o Satanás colocou no coração de Ananias e Safira? Vamos usar uma máscara de gente boa igual aos outros. Vamos crescer espiritualmente diante da comunidade. Vamos falar que nós também somos iguaizinhos àquele José que fez aquela coisa. Nós também temos um coração aberto, nós também somos liberais. Olha, nós entregamos também tudo. Você está percebendo o que aconteceu? Tudo era dele. Irmãos, vamos trazer para nosso contexto da realidade. Quantas vezes nós queremos que os irmãos tenham uma imagem nossa de alguém espiritual? Então você vem para o culto, você canta, você toca, você prega, você pula, você faz, você desfaz, e as pessoas olham e falam: olha que espiritualidade maravilhosa, quero ser igual aquele irmão, igual aquela irmã. Ok, mas depois, essa não é a sua realidade. Por quê? Tem outro você no trabalho, tem outro você em casa, tem outro você com o marido, com a esposa. Mas aqui tem um você que todo mundo acha maravilhoso. O que é isso? O Espírito Santo que habita em nós está vendo que isso é mentira. Quando a gente mente para a igreja que o Senhor ama e deu a vida por ela, nós estamos mentindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem conduz a igreja, irmãos. Quando alguém diz: pastor, eu estou trazendo o meu dízimo, ok, amém. Mas aí alguém olha e fala: mas eu queria que você me ensinasse a mágica de viver com R$500 por mês e pagar todas as suas contas, pagar um aluguel de 2, 3 mil reais, a sustentar um carro de tanto, com R$500 por mês.
que os irmãos acham? Está mentindo para quem? Não precisa dizer que é o dízimo. É uma oferta. Não cheguei nesse ponto ainda. Eu estou só entregando uma oferta. Mas às vezes, irmãos, as pessoas falam: ah, não, mas aí vão descobrir que eu não sou dizimista. E é muito triste quando a gente quer manter a aparência. Eu estou usando o dízimo, mas tem outras coisas, tá? O sujeito chega aqui, né? Tem aquela historinha de um menino que chega para o pastor e fala assim: pastor, será que a gente não pode mudar na igreja? Morar na igreja, eu, meu pai, minha mãe? Por quê? Você tem a sua casa. Por que você quer morar na igreja? É que aqui na igreja o meu pai e a minha mãe são tão diferentes, pastor. Se a gente mudar para cá, vai ser uma benção a minha casa todos os dias. Porque aqui na igreja, né? Mentindo para o Espírito Santo, não está mentindo? Essa não é a realidade o tempo todo da pessoa. Agora, o que eu acho engraçado é que as pessoas pensam que pode mentir para Deus e nada vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Não é gostoso saber que ele habita em você? Mas ele também está ali o tempo todo. Mas olha que interessante. Aqui houve uma medida extrema, porque Deus queria ensinar um princípio. Então houve um extremo aqui. Vamos continuar a leitura, capítulo 5, verso 5. Assim que ouviu isso, o que ele ouviu? Vamos ler o verso 4. O verso 4 diz: antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou para ela: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta, e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os irmãos perceberam por que é que Deus precisou fazer isso? Os irmãos perceberam? Para a gente conhecer bem profundamente esse Espírito Santo que Deus colocou para nos ajudar, mas ele não é para nos matar. Irmão, tem tanta gente hoje que está mentindo para o Espírito Santo, não está morrendo fisicamente, mas está morrendo espiritualmente. Está morrendo em sonhos e projetos, está morrendo numa família maravilhosa que ele gostaria de ter, mas ele está mentindo para o Espírito Santo. Ele deveria amar a esposa deveria amar o marido de todo o seu coração verdadeiramente, mas só quando eles estão juntos que um parece que ama o outro, que está aí de beijinho, de lovezinho. O Espírito Santo sabe que lá fora tem um olhar traiçoeiro, tem uma intenção traiçoeira, tem alguma coisa errada. E aí a família não vai bem, lógico, está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Quando nós vimos fazer o quê? Espírito Santo, eu não quero ter duas caras, eu não quero mentir, não preciso mentir, não consigo mentir, porque o Senhor está vendo que eu não estou feliz nessa situação com isso. Abre o seu coração e aproveita que o Espírito Santo foi dado para estar em nós e nos ajudar a fazer tudo o que Deus planejou para nós. Não pense que você mente e fica por isso mesmo. Não compensa mentir para o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Sabe, irmãos, nós estamos fazendo um curso que ano que vem toda a igreja vai estar fazendo, que é o 30 Semanas. O 30 Semanas, mas é um projeto, é um processo de cura, através de você admitir que você está doente,
você admitir que você tem problema, e você resolver, você querer a solução dos problemas, porque Deus está disponível. A maior alegria de um pai é quando o filho vai bem. Por que o filho às vezes precisa esconder do pai alguma coisa? Precisa mentir, precisa enganar, precisa dissimular, não precisa. Então o que nós temos que entender, irmãos, que quando o diabo vier trazer na sua mente alguma coisa que você vai fazer escondido de Deus, é mentira, não tem jeito. Nos dias do Velho Testamento, quando as pessoas queriam ter contato com Deus, elas tinham que ir lá no templo. É lá que ficava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Jesus acabou com isso, não está mais Deus preso na igreja, preso em algum lugar especial, não. Hoje, dentro de cada um de nós. Então eu te pergunto, tem jeito de esconder de Deus? Tem jeito de mentir para Deus? Quando Ele conhece até a intenção do nosso coração, Ele conhece tudo, irmãos. Ele sabe dos nossos medos, das nossas dificuldades, dos nossos apertos. Quantas vezes, irmão, você vai fazer um negócio, não precisa mentir para ter mais lucro, é só você falar: Deus, o Senhor sabe que esse lucro pequeno não vai ser possível resolver, aumenta o meu lucro. Ok, pede para Deus aumentar o seu lucro, mas não à custa de mentira, de trapaça, de engano, porque você não vai sustentar isso, essa mentira cai por terra. Porque o Espírito Santo, irmãos, Ele foi nos dado não para acobertar nossas mentiras, não para nos ajudar apesar das nossas mentiras. Ele foi feito, Ele foi posto em nós para mostrar a glória de Deus na nossa vida. Ser um crente, ser um cristão de verdade, irmãos, não é ser alguém que tem um compromisso religioso que ele cumpre fielmente todos os dias, todos os domingos, sei lá. Alguém que não, eu sou caridoso. Não importa, ser um crente não é isso, irmãos. Ser um crente é ser alguém ligado aos céus, que tudo que está no projeto de Deus, você vai ser instrumento dele para fazer aqui na terra. Quantos dão glória a Deus? Não estou entendendo? Coloca no seu coraçãozinho maravilhoso que eu amo você, e Deus te ama muito mais. E o Espírito Santo também nos fala: mentir para o Espírito Santo não é bom negócio. Sabe, eu não estou dizendo que você vai mentir e vai morrer, eu não sei, tem gente que pode acontecer, aqui aconteceu. A Bíblia está contando essa história para mostrar a seriedade que é tentar enganar quem não é possível ser enganado, Deus. Ele vê todas as coisas, amém? Então esse é o primeiro ponto, né? Nós temos o segundo ponto. O segundo pecado é de entristecer o Espírito Santo. Quanto que você consegue entristecer alguém? Quanto que você consegue fazer que alguém fique triste? Quando esse alguém gosta de você. Quando você não gosta de alguém e ele faz alguma coisa com você, o que você faz? Problema dele. Você faz alguma coisa para alguém, e se alguém não gosta de você, o que essa pessoa faz? Não dá nem bola. Mas você faz alguma coisa para alguém que começa a chorar, que começa a ficar triste, que começa a se sentir mal, o que você conclui? Caramba, entristeci alguém que gosta de mim. Irmãos, o pecado de entristecer o Espírito Santo é triste, porque o Espírito Santo, irmãos, te ama. O Espírito Santo quer te ajudar. O Espírito Santo quer fazer uma obra tão grande no seu coração. O Espírito Santo quer desafiar Satanás. Quando ele diz que você não pode, o Espírito Santo fala: você não, mas com a minha ajuda você faz. Porque não é você fazendo sozinho, é o Espírito Santo usando você. Amém? Então, esse segundo ponto é pecado de entristecer o Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, esse texto vai projetar para você acompanhar a leitura. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. O Espírito Santo é marca, selo de propriedade, que mostra que você tem um dono, um proprietário.
Quando você tem um imóvel, por exemplo, dentro de uma empresa, que tem uma chapinha com um número, aquele é o cadastro do patrimônio. Aquela chapinha significa essa cadeira, essa mesa, esse objeto tem um dono, é da empresa, está no inventário da empresa. O Espírito Santo, irmãos, sobre as pessoas que escolheram viver para Deus, é esse selinho de propriedade. Não estão entendendo? É muito importante entender o seguinte: não é porque o Espírito Santo de Deus foi enviado para a terra naquele dia de Pentecostes que todas as pessoas que acreditam em Deus têm o Espírito Santo como selo. Não é verdade isso. Mas quem que tem? Vamos dizer, não são todas as cadeiras que estão num determinado lugar que são propriedade daquela empresa. Só as cadeiras marcadas com o selo da empresa. Ok? Faz uma festa, cada um leva uma cadeira e as cadeiras se misturam. Aí alguém tem que procurar a sua cadeira. Ó, qual que é a minha cadeira? A minha cadeira está com uma marca, está com um nome, está com um selo. Ok, então essa é sua. Irmãos, aqui na terra, todas as pessoas são filhos de Deus? Não, são criados por Deus. Porque o diabo não cria nada. Então, todos os seres viventes na face da terra foram criados por Deus. Mas dentre as criaturas humanas, a Bíblia diz: alguns creram em Jesus e decidiram entregar a sua vida a Ele, pediram perdão dos seus pecados. A estes Ele deu o direito de se tornarem filhos. E recebe o selo do Espírito Santo. Então, irmãos, todo filho de Deus legítimo tem o Espírito Santo como selo na sua vida, carimbado. Amém? Agora volta para a cadeira. Aí você vê que alguém pegou a cadeira que é sua e levou para a casa dele. Alguém pegou a cadeira que é sua e está estragando, e está sujando, e está fazendo uso indevido. Como é que fica o proprietário? Entendeu? Triste, peraí, essa cadeira é minha, o que você está fazendo? Irmãos, quando você entregou a tua vida para Jesus, a vida não é mais só tua. Você não pode mais falar: a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Não é verdade. Irmãos, o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele não pode mais dizer: eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso. Não é mais assim. Você está entendendo? Não é mais assim, não pode continuar sendo assim. Eu sei que nós temos um conceito dentro de nós que em mim ninguém põe cabresto. Não é questão de cabresto, é questão de selo de propriedade. Se você anda por aí marcado com o selo do Espírito Santo, você é propriedade do Senhor. Amém? Não use palavras para entristecer o teu Senhor. Não tenha atitudes para entristecer o teu Senhor. Irmãos, tem algumas coisas aqui que são terríveis. Por exemplo, nós podemos envergonhar o proprietário nosso, o Senhor, com palavras. Lá em Efésios 4:29, por exemplo, diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, irmãos, quando nós pronunciamos palavras que não fazem bem para aqueles que ouvem, são palavras saídas da boca de um filho de Deus, selado, plaquinha de propriedade do Senhor Jesus. E o diabo vai fazer questão de dizer: está vendo? Tudo farinha do mesmo saco. Diz que é, mas não é, está só de máscara. Irmãos, entristece o Espírito Santo. Então, quando você for falar, eu tenho procurado vigiar minhas palavras. Por quê? Irmãos, a gente é criado numa cultura, antes de ter Jesus, onde a influência das amizades nos leva a usar o mesmo vocabulário para se dar bem com aquelas pessoas. É natural, ok? Mas de repente você é um nascido de novo. Você agora tem um selo do Espírito Santo. E aí, irmão, não fica bem você usar algumas palavras chulas, algumas palavras que são ofensivas, que são palavrões, palavras que você vai encontrar na boca de um bêbado,
de um ladrão, de um bandido, de um assassino, de um corrupto, de alguém que, sabe, que não é visto com bons olhos nem pela sociedade. E aí o Filho de Deus está lá, usando o mesmo linguajar. E aí você fala com ele, fala, o que é isso? Eu estou me identificando com ele. Como assim? Existe identificação? Então é igual. Irmãos, não pode existir identificação. Tem que existir amor para mostrar a diferença desse selinho que está na sua vida. Esse selinho, irmão, tem que ser a causa de você ter um vocabulário diferente. O selo do Espírito Santo. Porque eu tenho o Espírito Santo, quando eu falo essas coisas eu não me sinto bem, então saiu, escapou, mas não falo mais. Glória a Deus, irmãos. Irmão, nós temos, a vida é uma batalha, todo dia nós estamos aprendendo, nós temos que fazer. Então eu não quero dizer para você que você vai sair daqui e nunca mais vai dizer uma palavra dessa. Só que presta atenção daqui para frente. Você já deve estar sentindo, quando você fala algumas coisas, você não se sente bem. É ou não é verdade? Você sabe que errou. E não precisa alguém falar, mas você não é crente? Não precisa. Deixa eu te falar uma coisa, se você está perto de um irmão, que você viu esse irmão falar alguma coisa, não corrija ele. Não é a sua função. Você não é crente? Não, cara, que é isso? Não faça isso, meu Deus. Não é seu papel. É do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele constrange a pessoa internamente. Quando a pessoa abre a palavra, encontra isso. Não saia da boca de vocês palavra que não faça bem. Não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo a palavra de Deus para você. Amém? Você não vai deixar de falar uma palavra suja só porque o pastor Anjo pregou uma mensagem aqui. Mas você vai deixar porque o Espírito Santo registrou essa palavra aqui do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Não seja um boca suja. É Deus falando, acabou. Não tem nada com isso. Estou só reproduzindo. Estou só compartilhando algo que eu também estou aprendendo. Irmãos, eu embora tenha lá meus 50 anos de crentes, até hoje ainda tenho que corrigir tantas palavras, irmãos. Tantas coisas. Entra no costume. Entra no costume. Sabe, quando quer ver, você já falou. Né? Aquilo está... Por quê? Porque você trabalha com alguém que fala, você convive com alguém que fala, você assiste um programa de televisão que fala, você lê um jornal que fala. Irmão, você fala também. Você fala, E aí nós ficamos com uma briga interior, dizendo o seguinte, não tem problema nenhum, eu sou como todo mundo. Não é como todo mundo. Deus, quando olha no céu, irmãos, Ele não te enxerga como todo mundo. Ele te enxerga com o selo do Espírito Santo. Alguém especial que Ele ama e que Ele quer usar você para fazer uma grande obra através de você, para Ele ser glorificado. Nosso papel é glorificar a Deus com as nossas palavras e as nossas atitudes. Uma outra coisa, uma atitude pecaminosa também, que quando nós tomamos essa atitude, irmãos, nós entristecemos o Espírito. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 31. Abandonem toda amargura, ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Você não tem que olhar para ninguém, você tem que olhar para você, como eu olho para mim. Às vezes a gente não faz isso. Faz. E agora, o que eu fiquei sabendo? Não entristeçam o Espírito Santo com essas atitudes, porque elas são pecaminosas. Não exalta a Deus, não trazem resultado positivo para nós, nos traz prejuízo, atrasa o processo da bênção de Deus na nossa vida, não nos dá vantagem nenhuma. Amém? E uma outra coisa, atos pecaminosos. O que são atos pecaminosos? Vamos ver aqui que o Espírito Santo registrou para nós aqui em Efésios 5, verso 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de atos pecaminosos, imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Vamos ler de novo, irmãos? Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto,
qualquer tipo de imoralidade sexual. Não tem bastante hoje isso? Você tem 1000 formas de aprender imoralidades sexuais. E aí o diabo fala assim: você não experimentou isso ainda? Não, isso é bom demais. Lógico que ele vai fazer isso, porque o mundo está fazendo. Mas aqui está dizendo: não, isso não é para você. Sabe, isso é uma imoralidade sexual, uma indecência ou uma cobiça. Essas coisas, irmãos, elas são ofertas, elas são oferecidas, elas fazem parte do mundo que nós habitamos. Eu acho lindo que Deus, quando nós aceitamos Jesus, não nos tirou daqui para viver num mundinho separado. Não tem jeito, irmãos, de você falar assim: agora só vou viver no meio dos cristãos. Não, não tem jeito, e nem Deus quer isso. Nós vamos ter que entrar sim no meio dos perdidos, mas não para pegar a sujeira deles, mas para remover deles essa sujeira através do removedor de sujeira chamado Espírito Santo de Deus que está em nós. Amém, irmãos? Tem lugares que às vezes as pessoas falam: pastor, pode entrar naquele lugar, porque lá tem isso, aquilo. Eu falei: qual é o problema? Não, o problema é que você não vai se contaminar. Você vai purificar aquele lugar. Aonde chegou o removedor, irmão, a sujeira sai. Ou não é assim? Quando você está lá com a louça suja na pia, e você pega a bucha e põe o sabão, a bucha fica suja ou a louça fica limpa? Entendeu? Você é um santo de Deus. Você chega num ambiente sujo, você sai sujo ou aquele lugar fica limpo? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Deus vai te usar como um santo removedor de sujeira desse mundo. É por isso que a bucha com sabão tem que entrar no meio da louça suja para limpar. O crente marcado pelo Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo, tem que andar no meio desse mundo para tirar a sujeira desse mundo. Há esperança enquanto tiver um filho de Deus disposto a testemunhar, a remover pelo Espírito Santo a sujeira do ambiente onde ele foi posto para fazer diferença. Amém? E o último ponto é outro pecado. O pecado de apagar o Espírito Santo. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, eu coloquei primeiro, pelo menos 3 traduções aqui. Uma tradução diz assim: não apaguem o Espírito. A outra diz: não extingais o Espírito. E a outra diz: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Tá? Eu escolhi, vamos dizer, não apague o Espírito Santo. Porque o que é apagar? Pensa numa luz que quando ela é acesa num ambiente escuro, qual é a função da luz? Acesa num ambiente escuro: joga as trevas fora. Ok? Qual é a função do Espírito Santo na nossa vida quando nós entramos no meio desse mundo corrupto? Afastar a corrupção. Nesse mundo cheio de boca suja, afastar os palavrões. Vocês entendeu? Mas não pode apagar essa luz, que essa luz em você, irmãos, ela vai incomodar as trevas, mas ela não pode incomodar você. Presta atenção, se de repente uma vida de santidade está te incomodando, presta atenção, está faltando talvez alguma coisa aí. Está faltando às vezes uma decisão de se entregar de verdade para Jesus. Não é porque às vezes a gente fala: mas eu creio em Deus. Amém. A Bíblia diz: o diabo também crê em Deus. Então, vantagem 0-0. Agora, você obedece, você ama o Senhor, você testemunha do Senhor, aí entra a diferença. Então, o Espírito Santo, na nossa vida, irmãos, ele tem um propósito: nos tornar facho de luz. Chegou um crente naquele ambiente, sim, retire os incomodados, porque vai incomodar. Agora, sabe o que é triste? O crente chega, o cristão chega, ele diz que tem o Espírito Santo, mas o ambiente não muda nada, e ele começa a fazer igualzinho os outros. Aí você descobre, irmãos, tem bastante agente secreto do reino de Deus. O que é um agente secreto do reino de Deus? É aquele que faz tempo que trabalha numa empresa e ninguém sabe que ele ainda é um crente.
É aquele que frequenta uma roda de amigos, mas ninguém descobriu ainda que ele é um crente. Agente secreto do reino. Ninguém sabe. Por quê? A luz está apagada. E qual é a recomendação aqui? Não apaguem o Espírito, porque ele é uma luz maravilhosa na nossa vida. Mas quais são alguns modos de apagar o Espírito Santo? Eu vou falar aqui também apenas de 3 deles, que nós já estamos encerrando. Os irmãos que tocam, se quiser ganhar tempo. Alguns modos pelos quais o Espírito é extinto. Primeiro, rebelar-se contra a palavra inspirada de Deus. O que é rebelar? É levantar contra. Não concordo. Mas a Bíblia está falando, mas a Bíblia está errada. Não, mas a Bíblia, isso daí é para outra época, para outro tempo, para outro povo. Irmão, nós estamos num absurdo que tem autoridades religiosas por aí planejando escrever uma nova Bíblia, porque essa Bíblia diz que está obsoleta. Meu Deus, isso é rebelar-se contra a palavra inspirada de Deus. Isso daí, irmãos, apaga o agir do Espírito Santo. Por quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 ao 22, diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma do mal. Então, aquilo que a Bíblia escreveu, irmão, se aquilo está te incomodando, é para você mudar a sua vida e não querer mudar a palavra. É para você pegar aquilo e falar assim: eu preciso me adaptar a isso, e não tentar fazer com que isso justifique você continuar errado. Entendeu? Então, modos pelos quais você apaga o Espírito quando a palavra não produz resultado. Segunda coisa, ignorando as repreensões do Espírito. O Espírito repreende e fala: deixa para lá. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus, e ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha para esse versículo e descobre para que serve a palavra. Para que serve a palavra? Ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. Essa palavra que está na nossa mão foi inspirada pelo Espírito Santo, foi mantida pelo Espírito Santo ao longo de séculos de perseguição, de Bíblia queimada em fogueira em praça pública. Essa palavra continuou na nossa mão por séculos, mesmo alguém desprezando e questionando. Foi escrito por homens. Graças a Deus que foi escrito por homens. Se fosse escrito por anjo, eu não acreditava nela. Foi escrito por homem porque Deus inspirou homens para sentir o que é a dificuldade de um homem, e ele teve coragem de registrar o que Deus mandou. E muitas vezes esse homem, ele estava dizendo: dura é essa palavra, mas é a verdade do meu Deus. Fica registrado. Irmãos, a última coisa: resistindo à liderança interna do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo foi posto para nos ensinar e para nos liderar. E quando Ele quer nos liderar, liderar significa conduzir numa direção. Tem muitas maneiras de fazer as coisas, mas tem uma maneira que o Espírito escolhe para fazer. Então, quando você fica naquela: não, mas nós não podemos fazer assim, porque não é o nosso hábito, não é o nosso costume. A gente recebeu uma herança de instrução, de formação, de costume, e a gente tem que continuar fazendo assim. Aí eu estava me lembrando, irmãos, que um dia Jesus chega no templo e era sábado, e a lei dizia que no sábado ninguém podia trabalhar, mas tinha ali um homem com a mão mirrada. E todos os líderes religiosos estavam dizendo assim: se esse cara for de Deus, hoje ele vai ficar quietinho, não vai fazer nada. Porque se ele curar esse cara, ele está trabalhando. Se ele estiver trabalhando, ele vai estar quebrando a lei de Deus, que diz que no sábado não é dia de trabalho. Jesus olha e fala assim: estende a tua mão. O sujeito estende e a mão é curada.
Aí você escuta dos religiosos: pecador, não é de Deus. Mas o homem lá assim: é de Deus sim, olha, minha mão foi curada. Amém, irmãos? Está entendendo? Então, irmãos, tem certas coisas que nós não podemos resistir ao que o Espírito Santo quer fazer, mesmo que seja contrário ao que nós pensamos fazer, o que nós já estamos acostumados a fazer. Tem certos mover de Deus que está vindo, que vai vir, que nós só temos que conferir se está de acordo com a palavra de Deus. Nós não estamos autorizados a inventar mover de Deus que não esteja registrado na palavra, que esteja conduzido pelo Espírito, que tenha apoio de um projeto de Deus. Isso não, modismo não, mas deixa o agir do Espírito Santo na sua vida. Queria que os irmãos ficassem de pé, para a gente encerrar. Eu quero dizer essa frase que vai projetar para você: decida não gerenciar sua vida, mas deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Olha para essa frase, coloca um propósito no seu coração. Decida não gerenciar a sua vida, mas deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, que a mensagem de hoje nos inspire a ficar cada dia melhor, evitando pecar contra o Espírito Santo de Deus. Nós só temos a ganhar quando nós não pecamos contra o Espírito Santo, porque mentir para Ele não adianta. Ele sabe, Ele vê, conhece todas essas coisas. Entristecer o Espírito Santo, irmãos, desprezando o que Ele quer fazer conosco, também não é vantagem. Então, se você descobre aí que alguma coisa que você faz, você tem feito, é causa do Espírito Santo ficar triste, coloca no seu coração: eu vou deixar isso, eu não vou fazer mais isso, eu não preciso disso. Não lembre-se que o nosso maior compromisso é agradar a Deus. Nosso maior compromisso é alegrar o Espírito Santo de Deus. Ele foi posto em nós para nos ajudar a ter sucesso, a ter vitória. Não apague a presença dEle na sua vida, quando Ele quer, através da luz dEle, iluminar o ambiente onde você está. Não apaga, deixa essa luz brilhar. Ela vai ser a diferença que o mundo precisa. Quero orar com você nesse momento. Nós vamos encerrar essa palavra, mas nesse momento eu quero que, se você puder colocar a sua mão assim sobre o seu peito, é como se você estivesse dizendo assim: Espírito Santo, que bom que aqui dentro de mim o Senhor habita. Eu reconheço, eu aceito que eu sou o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Então eu quero a sua ajuda, Espírito Santo, quando eu estiver prestes a mentir para o Senhor, com alguma coisa que eu acho que não é tão relevante, mas se é mentira, eu abro mão dessa mentira, e eu peço a tua ajuda para enfrentar qualquer dificuldade, por causa de eu escolher a verdade. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a não mentir nunca, nunca ter duas caras, duas atitudes com o Senhor. Espírito Santo, eu quero também nunca te entristecer, porque a minha maior alegria, eu declaro agora, é quando o que eu fizer causar alegria ao seu coração, porque eu fiz aquilo que é o melhor para o Pai. Espírito Santo, eu também quero que a tua luz sempre brilhe através da minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que como igreja aqui na terra nós queremos ser luz acesa, nós queremos ser exemplo, nós queremos ser aqueles que fazem diferença, porque o Espírito Santo pode nos usar, pode nos inspirar,
pode nos transformar, pode nos levar para lugares onde ali nós seremos úteis, falando, fazendo, agindo. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, que a tua palavra é luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés. A tua palavra me convence e eu aceito ser convencido por ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Você aceita ser convencido pelo Espírito Santo em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus.